Alô, boa noite aí, galera. Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook. Hoje nós estamos aqui com um programa super especial. O Pensando Alto hoje ele está se unindo ao arquivo histórico digital, né? Porque nós estamos com um grupo aqui ao qual a gente já tínhamos muita vontade de estar com eles fazendo essas entrevistas, perguntando sobre o grupo, né? E sobre a visão em geral dessas pessoas. Hoje eu estou aqui com Conexão Suburbana, Preto Wallace e Eric Pitt. É com vocês. Opa, boa noite a todos aí, agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa aí. A honra é nossa, né, cara? Ter a oportunidade de estar conversando aí com a rapaziada à noite, trocar uma ideia nesse tempo de pandemia aí, né? Muito bom, Claro. obrigado. É nóis, eu que agradeço, Wallace. Eric Pitt. Eu também quero desejar uma boa noite a todo mundo aí e que a rapaziada possa interagir aí, fazer as perguntas de interesse, né? E Isso. parabéns mais uma vez aí, Fox, pela grande ideia, né? Pra nós, né, mano? Porque se não fosse vocês... Que tá do outro lado do Cerrado aí, Preto Wallace, mas a gente tá junto sempre, né, mano? Nós. E lembrando que claro. O Pitt tá no DF e o Wallace tá aqui em Goiânia, Wallace? Tô aqui em Goiânia, cara. Na verdade, no meu reduto, Aparecida, né? Aparecida de Goiânia, claro. Aparecida. Tá certo. Né? Você vê o tanto que é legal, né Wallace? O tanto que proporciona, né, essa tecnologia, essa interação, né, cara? Muito massa, cara. Isso é muito doido. Hoje, para mim, é um grande dia, viu, galera? Você que está aí do outro lado, queria que vocês pegassem aí esses links aqui desse vídeo, começassem a jogar na sua rede social aí, no seu Face, principalmente, chamando seus amigos, né? Para hoje a gente interagir aqui com Conexão Suburbana. O Preto Wallace e o nosso mano Eric Pitt. Beleza? Wallace, sem mais delongas, vamos já começar a nossa... Não é bem uma entrevista. Hoje, na verdade, a gente quer deixar a coisa mais solta, um bate-papo, né, igual você acompanhou ontem. Da gente estar falando sobre essa questão do Conexão Suburbana, do início do Conexão Suburbana, e antes disso mesmo, do início do Preto Wallace, do Eric Pitt, né, até chegar no Conexão Suburbana, para a gente poder pegar essa história, né, e colocar no nosso arquivo digital, histórico digital. Vai lá, é com vocês. Hoje aqui eu só fico de cá. Legal, cara. Bom, mano, falar sobre Conexão Suburbana, assim, é até um prazer, né? Porque acho que foi a banda que nós criamos, né? E lá no início, lá atrás, quando nós criamos, a gente não imaginava a proporção que ela iria tomar, né? E nem acreditávamos que a gente ia chegar tão longe com isso. Para te falar a verdade, 30 anos depois da criação aí, ainda se fala em Conexão Suburbana e isso é algo inédito, né? A gente tem um álbum que saiu pelo selo da CD Box de 2000, né? E interessante até estar falando isso, né? Ele saiu mais ou menos em meados aí de junho também, do ano 2000, então hoje, nesse mês, faria aí 20 anos desse álbum, né? E muita gente conversa e troca uma ideia com a gente, parece ser algo bem atual. Bom, falar de mim, cara, eu nasci em São Paulo, né, tive influência na periferia de São Paulo ali, uma coisa assim que eu acho que todo paulistano, né, paulista ou paulistano ali, que teve aquela influência na época, final dos anos 70 para 80 ali, ouviu muito samba, eu ouvi muito rhythm and blues, ouvi muito soul, né, eu sou fã de Cláudio Zoli, eu sou fã da própria banda Black Hill e outras influências que nós tivemos lá. E eu tive a oportunidade, por causa dos meus pais, de mudar para Brasília, né? Meu pai trabalhava em Furnas. Na época eu fui para Brasília, e em Brasília eu tive um contato também com rap nacional, mas de uma forma diferente. Porque em São Paulo a gente não tinha muito contato com rock, né? E impressionante, né, que na periferia de Brasília, o rock ele era muito ouvido. Eu me lembro que tinha várias bandas que treinavam ali na Asa Sul, entre elas, né, uma que ia ficar famosa pra caramba, né, que é Legião Urbana e outros que
que treinavam lá. Então a gente ouvia esses caras e a gente acabou tendo uma ideia um pouco diferente. Eu acho que essa junção entre São Paulo e Brasília acabou construindo um pouco da minha personalidade nessa área musical. Né? Tanto que eu me recordo que a gente dançava break, eu nem gostava muito de ficar ouvindo rap e tal, e o Pete chegou com umas músicas lá e tal, e me mostrou e falou, pô, Wallace, olha aí, isso aqui é bom e tal, e eu falei, cara, isso aí não dá pra dançar não quero ouvir esse som zoado é esse, né, nem curtia, né, aí ele, não, ouve aí, cara, eu falei, beleza, tá, aí eu comecei a ouvir e falei, putz, cara, que louco e tal, e impressionante que era uma parte de cara que eu até conhecia, né, eu fui ver depois que eram os caras que eu conhecia, porque naquela época tinha BSB Boys e tal, e eu andava com essa rapaziada em Brasília, só que eu não fazia ideia de que os caras tinham evoluído pra música e tal. E aí eu ouvindo, falei, cara, que som louco, velho, que loucura. E eu vi as letras e tal, e acabei me apaixonando pelo negócio. E ao contrário do que muita gente pensa, né, eu até gostaria aqui de estar esclarecendo uma coisa, muita gente falava assim, pô, o Wallace é o cara que é o criador, o cara que começou. Não foi, cara, quem começou a cantar rap foi o Pete. Na verdade, foi o Eric que começou com essa onda de cantar e tal, e a gente, não, o Eric tá ficando louco e tal, ele chegava lá, fazendo as batidas e rimando e tal. Aí um belo dia ele levou lá umas batidas lá, faz uma música aí. Eu escrevi. E aí o Eric tem uma mania que até hoje, né? Ele falava, pô, cara, você escreve muito, cara, você é genial, sua letra, que letra louca e tal. Pô, cara, não sei. E outras pessoas começaram a falar isso e tal, e a gente começou a fazer algumas músicas, e nessa história aí já lá vai 30 anos junto com esse cara aí, fazendo trampo. Você lembra o ano, Wallace, assim, do começo, desse começo mesmo aí que o Eric apresentou esse material? Eu vou mais ou menos. Lembro. Conexão é de 90, né? A gente até entregando sua idade aí também, Eric, ó, que pai. Conexão é de 90, né? Foi assim, na verdade, muita gente conta só a história de vitória. Eu sou muito verdadeiro, então eu conto as derrotas. Eu acho que as derrotas, elas são como cicatrizes que a gente tem no nosso corpo, que para mim é um sinal de superação, né? Então, quando você perde, você cai, você levanta novamente, mostra que você continua buscando e você continua lutando, né? Isso acaba sendo uma superação. Na verdade, a gente dançava break e tinha um nome de um grupo chamado Break Megatrons. Né? Era eu, o Eric, o Justino, acho que o Celso, o Zacarias ainda não estava nessa época, ele veio um pouco depois e tal. E a gente dançando break e tal. Na época entrou um outro amigo nosso, outro cara que dançava break com a gente também, que era o Dinamite, tinha o apelido de Dinamite, olha só, na Explosivo, cara. Tinha o apelido de Dinamite e ele trouxe o nome Break Megatrons, né? A gente usava Rebeldes, vai vendo, né? Mal saber que ia vir novela. A gente usava o nome chamado Rebeldes, aí a gente mudou para Break Megatrons, porque achava mais legal. Na verdade, eu fui contra na época, porque eu não curtia muito, acho que o Eric lembra disso, eu não curtia muito essa questão de nome americanizado, os caras, não sei que, boys e tal. E aí, beleza. Começou a usar o nome de Break Megatrons. E esse nome existia em Senador Canedo. Né? O grupo chamava Break Megatrons, mais tarde iria se tornar o Break Star, né? Que era ali do Rayovac, do Prince, os caras dançavam pra caramba. E aí, nessa pegada, como os caras começaram a brigar por causa do nome e tal, começou muita discussão, a gente falou, não, então vamos marcar um racha para ver quem fica com o nome. E os caras vieram ali no clube recreativo, em Aparecida, e acabaram com a gente, graças a Deus, né? Eles destruíram a gente, né? Eles dançavam bem mais do que a gente. Perdeu né? Perdemos o nome. Graças a Deus por isso, hoje eu digo, né? Aí a gente sentou, no dia seguinte a gente treinava bem na porta do clube, que a gente não tinha piso, não tinha nada, né, cara? É só o sonho de fazer alguma coisa, né? Eu costumo dizer que as minhas amizades verdadeiras vieram daquela época, porque naquela época a única coisa que a gente tinha para dar era a gente mesmo. Um amigo meu ligou para mim e falou isso e eu guardei essa frase. Eu acho que é verdade. A gente só tinha gente para poder estar. A gente não tinha nada, né? Hoje a gente ainda pode ter bens, alguma coisa assim, mas naquela época nada. E aí, aí o que aconteceu? A gente sentou, ficou na porta do clube do Recreativo, aí conversando com o Eric e outras pessoas, o Justino também nessa época. E aí o Eric
falou, cara, vamos colocar garotos suburbanos. Na verdade, é um monte de nome americano. Eu nem me lembro dos nomes, eu sei que eu saí cortando. Falei, não quero saber de nome americano, não, cara, não gosto disso não e tal. Eu tinha esse negócio, né? Às vezes os caras queriam usar a camiseta Chicago Bulls, eu queria usar do Santos. Os caras queriam falar, não, eu não torço pra isso aí. Aí, né, falei pro sempre fui, cara. Esse negócio de americanizado e tal, você pode ver, assim, se você olhar a trajetória do Conexão, você vê os caras sempre com aqueles agasalhos e tal, e eu, no máximo, uma camiseta, um tênis e tal. Nunca curti essa história de ser muito gringo, não. A gente, pô, nós somos brasileiros, né, cara? Tem que amar nosso país, pô. Aí eu falei aí o Pete virou e teve uma ideia genial. Ele falou, cara, vamos colocar garotos suburbanos. Aí eu pensei, falei, pô, esse nome é louco. Eu falei, mano, mas peraí. A gente fica, e vai que eu não penso nisso, né? Falei, a gente fica velho aí com o grupo e vai continuar chamando de garotos. Aí eu pensei, aí como o Pete, né? Nessa época eu tinha mudado pro bairro Araguaia, no centro de Aparecida, o Pete no Expansul, o Justino lá lá na Vila Souza, ainda tinha um Besouro que morava ali pro lado da Cidade Livre e tal, e cada um de um ponto. Aí eu pensei, bom, nós somos uma conexão. O que você acha de a gente colocar conexão suburbana? Aí o Eric falou assim, cara. Aí os caras começaram a zoar. Falou, pô, meu, conexão. Na época tinha umas propagandas passadas na TV, tubos de conexões Tigre. Aí os caras começaram a curtir. Eu lembro. Você tá louco? Eu lembro disso aí. Aí o cara, que louco, você tá louco, mano, que nada e tal. E eu peguei e falei, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí, no dia seguinte, a gente trabalhava cedo pra caramba, acho que 6 horas da manhã, a gente tava pegando ônibus e tal, e de vez em quando a gente se encontrava, né? Aí impressionante que encontrou eu, o Eric, e o Eric é o Pete, viu, rapaziada? Eric Pete, o Eric e o Justino, dentro do ônibus. Aí todo mundo indo trabalhar. E aí o Pete chegou perto de mim e falou, bem, pensando bem, aquele nome é louco, cara. Aquele nome lá, eu acho que você acertou e tal. Aí o Justino falou, não, é mesmo, cara. Eu achei esse nome, eu fiquei pensando à noite. Aí eu falei, bom, vamos colocar esse nome então. E aí o nome ficou no grupo de break e acabou virando um grupo de rap e já era, né? Conexão Suburbana pegou, né? Eu até falava sempre que Conexão Suburbana é o sentimento que eu tinha. Na época eu pensava em estar unindo a periferia. Eu queria pegar gente de diversos pontos da cidade e tal para poder fazer essa conexão suburbana, né? E acabou acontecendo isso, né? E até hoje aí o nome, graças a Deus, existe, né? Massa demais, Wallace. Tem uma parada na transição, Wallace, que é bom lembrar o seguinte, né, mano? Que quando você chegou lá na quebrada, né? A gente encontrou no clubão e no outro dia a gente se tornou meio que família, porque o Fernando, seu irmão, ele tinha os discos e tal, né? E eu era meio que um cara discriminado pelo que eu fazia. Porque eu vinha de um grupo de funk chamado Nova Geração, que era meu grupo de funk. Só que eu saí do grupo, só que eu saí do grupo e estava dançando break. Aí você colocou os caras do Ratos de Praia, aí você falou assim, olha aquele cara ali, mano, além dele ser deficiente físico, faltar uma perna, mano, esse cara dança demais. E você me elogiava dessa forma. Aí você conseguiu convencer os caras de que eu servia de alguma coisa para eles. E aí sempre rolava uns passos, às vezes você rodava de cabeça e eu fazia um moinho de vento. Que a gente começou a incluir o break. Aí teve um dia que você discutiu com os caras, eu também, e aí nós fomos para sua casa. Lá na sua casa a gente montou um grupo, que era só nós dois. Que era o Dupli Boys. Eu e você. Dupli Boys. Aí era o Dupli Boys. E aí, de tanto que a gente rachar com os caras e treinar junto e tal, que a gente começou a treinar junto e praticar só o break. Você falou assim, mano, que Ratos de Praia que nada. Nós não vamos dançar mais funk. Eu quero é isso aqui. Nós somos do hip hop, cara. Eu falei, firmeza. E aí, como a gente rachava com os Miami, com os moleques de rua, a gente rachava com os rebeldes também, e acabou que os caras falaram assim, mano, nós somos do lado de cá de Aparecida, nós temos que se unir e tal. E tanto os caras também, às vezes, apanhar pra nós também, né, mano? E aí, meio que a gente pegou e juntou a gangue, que veio essa transição do Dupli Boys, Megatrons,
E depois rolou o racha lá dos Megatrons e a gente fez um grupo de hip hop. Aí nosso grupo de hip hop, que era o Conexão Suburbana, a gente tinha algo na cabeça. A gente tinha DJ, a gente tinha MC, a gente tinha tudo, né? E o que chamava naquela época o MC do grupo era eu. E eu vivia te convencendo você ouvir música nacional e você queria ouvir só música para dançar o break. E aí foi o que aconteceu bem naquela época de a gente começar a cantar e fazer essas músicas, né, mano? Porque assim, eu já escrevi há muito tempo poesia, né, mano? Para você saber se um cara escreve bem, somente outro cara também. Então, as coisas que você escreveu, eu tinha essa sensibilidade de falar, mano, isso é sensacional, velho. As pessoas que ouvirem isso aqui vão se identificar. Por quê? Porque a primeira música que você fez foi justo por causa do mano nosso que dançava com nós, que era o Dom, falecido Dom. E era uma música que falava de analfabetização. E quando você citou aquela frase, LBA, Liga Brasileira de Alfabetização, e foi falar sobre essas questões do governo, da alfabetização, eu falei, mano, que inclusive é a música que o Clebinho, dos Dragões de Rua, gostava. E que o Ruizão começou a tocar, e a música que o Batata pôs na rádio, que levou nós para o Racionais em 93. E foi 94. Essa base aí que começou a Conexão, né, mano? O baile foi em 94, foi na época da mudança do real. E a gente foi convidado em 93, mas o baile aconteceu em 94. Eu sei que você está falando, cara, é porque quando o Fox falou, ele falou assim do Conexão. Aí eu tentei resumir um pedaço para a gente poder pegar do Conexão para frente. Mas tem muita coisa que precede, né? Por exemplo, a primeira pessoa que eu conheci em Goiânia foi o Pete, né? Essa parada que ele tá falando aí é uma parada até diferente. Eu dançava break, eu dançava em Brasília. Até foi meu irmão, o Fernando, que me levou para essa parada de break e tal. É uma história bem longa essa outra fase da minha vida. E aí, quando eu cheguei em Aparecida, pela primeira vez eu cheguei no clube recreativo e tinha uns caras dançando, uma roda. Impressionante, cara. Os caras falam que eu tenho memória de elefante. Eu me lembro até das pessoas que estavam na roda. Eu lembro que tinha o Bala, né? Tinha o apelido de Giló na época, o Bala, o Chau, o Tigre, só que ele não dançava, que é o Edson. Deixa eu ver quem mais. Tinha esses caras aí. Tinha o André, que é o Pavi do AM Watts, né? E o Netinho, o Gordão. E eu vi o Pete lá, e o Pete estava na roda e tal. E aí ele dançou, eu dancei e tal, ele dançou e tal. Aí eu cheguei, a gente começou a trocar ideia. E na época, hoje o que a gente sabe que é popping, né? Só que a gente chamava dançar em cima. E aí a gente tinha os nomes, bug, travada e tal. Coisa que a gente criava. As pessoas acabam se adaptando e criando se organizando de forma diversificada, cada um. Então a gente organizava os nomes, né? Hoje eu costumo dizer que até a internet que está propiciando essa conexão que nós temos aqui, né? Conexão suburbana, que nós estamos aqui, né? Que está aí propiciando isso aí. É o veículo de comunicação mais rápido que existe. Por quê? Porque ele é capaz de conectar. Naquela época não tinha isso, né? Então a gente criava os nomes. Aí eu fui dançar em cima e tal, e o Eric chegou e falou, pô, cara, você dança pra caramba e tal. Falou, você mora onde? E eu morava em uma república, um lugar onde era uma república de Furnas, que meu pai acabou alugando pra gente morar. Aí eu falei, cara, eu moro numa república de Furnas ali, em tal lugar assim, assim. Aí ele, pô, e eu não sabia falar, não conhecia Aparecida, não conhecia Goiânia, não conhecia nada. Acho que isso aí era o terceiro dia que eu tava na cidade. Aí o Pete pegou e falou, eu moro em tal lugar assim, e tal, tal. E a gente se encontrar, mas nada que desse certo. Aí de manhã, isso é uma mania de candango, de paulista, a gente colocava as caixas para fora, porque em São Paulo a gente fazia, lá em São Paulo, a gente chamava de rua de lazer, e em Brasília chamava de lazer. E aí meu irmão colocou as caixas para fora e ligou o som. Aí eu saio, assim, até meio dormindo, assim, acabei de acordar, nem tinha tomado café e tal, aí sai em frente o Pete. Ele morava na casa em frente à minha, né? Uma coisa meio que por Deus, né, cara? Aí ele saiu assim e falou, pô, cara, você aqui? Eu falei, é que
Cara, coisa de louco. E aí firmou a parceria, eu e o Pete aí já era. Nunca mais a gente se separou, né? Foi aquele negócio assim que a gente virou irmão e acabou, né? Nunca mais se separou. Acho que foi um dos momentos aí mais emocionantes para mim. Eu costumo dizer, quando eu estou dizendo, e eu falo isso de verdade, que quando se fala em conexão, as pessoas me perguntam algumas coisas, a minha história acaba se confundindo com a do Pete. Né? Até os caras que entraram no Conexão e tal, o Pete passou por uns problemas e eu não sei se ele sabe disso, foi uma fase complicada para mim, né? Porque quando ele passava por esses problemas, ele me deixava, né? E ele me deixava e eu ficava. E aí eu acabei tendo que me adaptar, às vezes, sem o Eric, né? E até numa dessas, cara, só para vocês terem uma ideia como é que é as coisas, né? O Med, né? O Med, que é o Fabão que veio para o grupo, ele veio para o grupo um pouco antes de 94, acho que foi 92 para 93, isso mesmo, 92 para 93. E quando o Med veio, logo o Pete passou por uns problemas também, e aí muita gente me via fazendo som junto com o Med. E aí os caras perguntavam, pô, você tirou o Pete e tal? Eu falava, não, mano. E eu não explicava pros caras, porque na época a gente tinha meio que vergonha. Eu sempre senti o Pete muito meu irmão. Então eu não conseguia, eu não tinha coragem de chegar no carro e falar, pô, ele tá com um problema sim e tal, né? Uma parada, essas paradas, o Pete passou por uns problemas, teve que ir para uma recuperação, um tempo, ele sabe disso e tal. E hoje a gente sabe que não tem nada a ver, a gente tem a maturidade de saber que não tem nada a ver, né? Que se você tem um problema, você tem que tratar. Inclusive, o Pete é um dos caras que eu mais vi resgatando pessoas nesse sentido aí também. E eu na época eu não conseguia falar para os caras. E aí muita gente pensava, pô, o cara saiu do grupo. E até foi estranho quando o Pete, acho que em 98, ele não tava, porque ele tava novamente com esses problemas, e no disco que ele saiu. Aí os caras, pô, mas como é que é isso? Aí eu falei, mano, é porque o cara sempre teve. Nós tivemos diversas fases, então essas fases, às vezes, que não tava, o Uzi e outros, sempre aconteceu meio que por aí, entendeu? Mas, assim, o Pete sempre foi o cara que sempre teve comigo desde o início. Se eu for contar os caras que teve desde o início do Conexão, seria o Pete e o Ramon. Os caras que alicerçaram o grupo, né? Nós três, eu acho que nós éramos o alicerce do Conexão Suburbana. Né? E depois veio o Med com potencial do caramba e acabou dando a cara do Conexão, né? O Med sempre foi o cara. Vamos aqui, vamos chegar para cá um pouquinho. E aí, galera, estão gostando aí? Eu tô amando, muito massa, viu? Muita coisa que eu não sabia. Tô até aqui com o caderno aqui, anotando aqui tudo, os detalhes aqui que eu não sabia, então a gente tem que deixar tudo anotado. Eu tô meio cego aí, queria que algum de vocês aí lesse pra gente uns comentários que estão aqui, Wallace, que são para vocês aí, Pete, Wallace. Vê aí, eu vou passando aqui. Roger Jabaquara. Boa noite, máximo respeito e admiração. É o Roger Jabaquara Breakers. Olha o boné aí, cara. Cara, Jabaquara, cara, olha, deixa eu te falar, desde que eu, de moleque, eu ouço falar, hein, cara, em Jabaquara. Eu acho que é um dos grupos pioneiros de São Paulo, sabe, que deram nome, deram origem aí à questão dos b-boys, cara. Máximo respeito também, cara. Até a gente tem música. Eu mandei um agradecimento na época do disco pro pessoal do Jabaquara, porque a admiração... Eu não vou dizer que ela é recíproca, porque eu tenho certeza que eu admiro mais o Jabaquara do que os caras admiram Conexão, porque ele é parte do início. Jabaquara, Backspin, Backspin, né? E Záfrica Brasil, os caras estão no início ali. Máximo respeito, cara. Isso. E já falando pro Roger aí que nós vamos entrar em contato aí para ele participar de uma das lives nossas aí, porque o Jabaquara, né, mano? É história, né? É história. Eu vou te enviar o WhatsApp dele. Isso. Manda o WhatsApp para nós aí, Roger, para a gente entrar em contato com você. Aí tem mais pessoas interagindo. Você quer que mande um salve? Isso. Manda um salve para nós, Pete. Tem uma galera. Aí, ó, o Ademir Júnior. Boa noite, galera. Valeu, Ademir. A Eliane, do Vocabulário The Blue. Salve, DJ Fox. Pensando alto. Eric Pete Wallace. Salve, Eliane. Massa. Blue, cara. Muito bom. A Eliane falou mais aqui, Wallace, ó. Sou fã. Conexão Suburbana. Deus abençoe. Amém, minha querida. É nóis.
Lembra da Kênia, Wallace? A Kênia é minha irmã, cara. Você tá de brincadeira. Miliano, né? Parabéns. Dê um salve aqui. O Elton Ribeiro. Boa noite, DJ Fox. Só fazer um comentário aí, só para você ter uma ideia, cara. A Kênia sempre foi tão minha, cara, que ela se tornou extremamente amiga da minha mulher, sabe? Da minha esposa. Porque a Kênia, a gente teve uma fase difícil que ela passava, eu passava do outro lado e a gente sempre teve ali lado a lado. Gosto demais da Kênia, cara. Quero mandar aquele abraço. Salve. Outro cara que mandou um abraço para nós aqui, ele é meio que parente também da Dinalva, né? E é um parceiraço nosso, é o Charles Neiva. Charlin, Grupo Zap. Charles, Grupo Zap, também é história, né, cara? Fez a diferença no funk aqui. Eu me lembro que a gente ia, acho que você se lembra disso também, a gente ia pra Funk Mania, a gente chegava e eles estavam com os uniformes lá, aqueles rádios grandes. Charles eu acho que é a família mesmo, história, né? Charles, Eduardo, o Charles não vai trazê-lo aqui. O Marco, o Darley. Para mim, esses caras são diferenciados dentro do funk, né? Eu acho que eles eram os caras que fizeram história e revolucionar, né? O Darley mais novo, mas pegou de tabela o que os irmãos trouxeram aí pro movimento hip hop. Mais dois salve aqui, cabeça. Um pro Simon dos Santos, que deu boa noite pro Conexão. Cara, o Sandro Luiz, que é o DJ Sandro, lembra do DJ Sandro? Ele tava no Legião do Rap também. Claro, Mundial Black. Mundial Black, isso. Falou, salve Conexão, aí tem meu respeito, sem palavras, um grande abraço. E o Cledson Silva Aliado K, que é o nosso novo produtor aí de Aparecida de Goiânia, né? O Cledson Aliado K, que tem o Rap Gospel. Já ouvi produções, cara, e eu fico feliz quando a gente sabe que existem outras pessoas que dão sequência e vão continuar escrevendo a história, né? E já ouvi muita coisa dele e tal, acho bacana. Show de bola, meu irmão. Continua. Show de bola, parabéns. Por último aqui, pra gente continuar, cabeça, o Ademir Júnior. Acho que o Ademir Júnior, ele produz também o material, né, relativo ao hip hop e tal. Ele falou que, ele tem o CD do Conexão que o Wallace gravou quando foi na minha casa. Faz muito tempo, eu tenho até hoje. Que é o Ademir Júnior. Eu acho que ele mexe com fotografia, videoclipes e tal. Ele é um artista fonográfico também do hip hop. Grande abraço aí, Ademir Júnior. Tamo junto, meu irmão. E aí, Ademir, beleza? Grande abraço para você, meu irmãozão. Falar aqui também do Alexandre Silva. Não pode esquecer da minha esposa aqui, senão bater. Ela falou assim que também admira as músicas do Conexão Suburbana, a família do Wallace, né? E admira o Fox Cabeça, que é um cara que sempre deu apoio para nós aí. Um grande abraço aí para ela aí, para Ângela, é isso, né? Isso. Isso, Ângela. Ângela sabe disso. Abraço para você, Ângela, viu? Deixa eu falar aqui. Sabe disso. O Alexandre Silva aqui. O Alexandre Silva é lá da Ceilândia. Meu grande irmãozão. Um abraço para você, viu, Alexandre? Obrigado aí por você. Alexandre, morei aí na QNN 21, rapaz. QNN 21, anos 90, junto com a rapaziada aí, Niquimba, Cande. Andei muito, saí da 17 até 23 e atravessei a expansão. Setoró. Que massa. Tinha quebrado. Wallace, tem o Anderson Idalino aqui, tá mandando um salve aí, o Wallace Pitt. Eu tive o prazer de ir em altos shows do Conexão Suburbana, rapaziada. Sempre humilde. Aí, Wallace. O Anderson. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração. Sem palavras para você, meu irmão. De lembrar, de ter ido e fazer parte da história, cara. Pode ter certeza que a gente é mais fã de você do que você da gente, meu irmão. Tem mais um aqui, o Johnny Carlos Dias da Costa. Firmeza, Conexão Suburbana. Aí ele começou a cantar Crianças... Entendeu? Já colocou aqui um pedaço da letra. Passos da infância. Cara, é isso aí, meu irmão. Obrigado, cara, obrigado. Conhece a história. Você sabe que vocês fazem parte de da vida, né, mano? De toda uma geração, né, cara? Então isso deve ser muito doido, né, Wallace? Cara, falar isso é assim, cara.
eu passei por uma coisa assim que eu não imaginava. Eu me lembro que quando o som começou, as músicas começaram a pegar, nós fomos convidados pelo GOG para poder tocar. Aí o GOG, pô, se estiver vendo, um abraço aí, meu irmãozão, gosto, cara, GOG, sou fã, né? Eu costumo dizer, muita gente fala de vários rappers, eu acho que o Fox sabe disso e ele também sabe disso. Eu acho que o GOG hoje e há muito tempo, ele é o melhor rapper que nós temos. É um cara que não perdeu a essência, escreve com muita facilidade, escreve muito, muito bem, né? E, assim, espero que não seja necessário, né, a gente não tê-lo mais, as pessoas não tê-lo, até porque nós temos idades parecidas e tal, para que ele tenha o reconhecimento merecido. Mas o GOG, eu acho que hoje ele é um dos maiores artistas em atividade dentro do hip hop que manteve a essência, né? Nós temos diversos, mas na minha opinião o GOG é um dos melhores, né? O trabalho dele é um trabalho fantástico. Cara, isso é muito louco, né? Porque ele convidou a gente e eu lembro que eu fui para um local e tinha um monte de gente, eu não me recordo, acho que cara, agora eu não me recordo, né? E eu sei que acho que no Gama e tal, foi a primeira vez, tinha muita gente mesmo. E aí eu vi os caras cantando, Império Zé-O e tal, e o pessoal foi cantando, cantando e a gente ficando, né? E a gente estava acostumado a fazer algumas aberturas e tal. A gente não era, nunca, a gente ainda não tinha chegado a ser a atração, né? Eu acho que a gente pegou mais em Brasília, interior de São Paulo, do que em Goiânia, para ser sincero. Você sabe disso, né? Que você andou muito e tal. Aí, cara, aí eu peguei e perguntei, falei, cara, será que tem alguma música pegando e tal? Aí eu me lembro que me disseram assim, cara, entra cantando Profecia. E aí, se o pessoal cantar, você não assusta. Aí eu fiquei pensando assim. Aí tinha uma introdução, fizemos a introdução, e aí eu pedi pro Senzala abrir com ela. Quando abriu, cara, o chão tremeu, né? E o povo começou a cantar e tal. E aí eu fiquei olhando aquilo, né? Eu olhei pro Med, assim. Essa época aí o Pete não tava, porque ele tava novamente passando aí por uns problemas e tal. E aí eu olhei pro Med, cara, e o Ramon tava, olhei pros caras assim, a gente começou a cantar e o povo cantando, assim, saca? E eu fiquei olhando aquilo, e eu estava acostumado a ver o pessoal cantar Faces da Infância e tal, olho por olho, que Faces da Infância virou hino. Mas Profecia, que na verdade era um filho que eu sempre curti muito, né? Eu sempre gostei muito dessa letra. Eu vi as pessoas assim cantando em coro. E aí eu acho que tinha para lá de 5.000, 6.000 pessoas nessa época, né? Mas foi a primeira vez que eu vi dessa forma e todo mundo cantando em Brasília, cara. E aquilo me emocionou pra caramba, né? Eu fiquei olhando e falei, pô, cara, eu comecei a acreditar. Eu falei, cara, acontece. O pessoal parece que pegamos, acontece. E daí pra frente, cara, a gente foi fazendo uma série de shows, foi para São Paulo, foi para um monte de lugar. Até a nossa ida para São Paulo, ela veio através de você, um trabalho que você tinha feito e tal. E aí a gente teve esse reconhecimento que eu nem imaginava que a gente teria, né? A gente acaba pensando em quando você estava escrevendo a letra e tal. Mas tem partes boas e partes ruins, saca, cara? Por exemplo, eu me lembro que um amigo, ele era sobrinho, um rapaz que chegou perto de mim, ele era sobrinho de um amigo meu. E aí ele chegou falando uma série de coisas para mim uma vez, quando terminou o show, não, que agora a gente está igual a vocês, a gente anda ferrado e tal, e se pisar na bola faz isso e tal, e era uma proposta totalmente contrária do que a gente escrevia nas letras, né? E aí eu tive a primeira vez que eu tive a concepção de que cada um, cara, e isso é o legal da arte, cada um consegue ver de uma forma diferente. Tem uma frase, cara, que eu gosto muito dessa frase que fala que a verdade ela é como um lustre. Cada qual consegue vê-lo dentro de uma sala, mas cada um de um ângulo diferente, né? Então a verdade ela tem várias vertentes e não é porque ela está vindo falseada, é porque às vezes a pessoa escuta você falar uma coisa e tem um entendimento de outro, né? E eu falei não, cara, mas a gente nunca pregou isso e tal. Falei para ele e aí eu não sei se ele ficou decepcionado ou não. Mas eu acho que ele tinha a impressão de que a gente era gangster e tal, e era totalmente. A nossa ideia sempre foi totalmente contrária a isso. Não tinha nada a ver, né, Wallace? Wallace, voltando aqui, mandar um abraço aí pro DJ Olodum. DJ Olodum tá aí, ó, mandando um salve aí, viu, Wallace? O Olodum, herança de rua, cara. Nossa, ele, o Garcia.
né? DJ Fox, o seu Aí, xará aí também, lembra? Fox, né? O Fox Black. Fox Black. Fox Black, exatamente. Cara, o Olodum é meu irmão, cara. Eu tenho o prazer de trabalhar, a gente trabalha junto. Eu vejo o Olodum quase todos os dias, né? E a gente sempre fica conversando e relembrando aí as coisas. Você estava até falando sobre break aí, eu lembro que ele saltava alto pra caramba. E eu estava comentando com ele sobre isso aí, a gente ficou horas conversando, cara. Meu irmãozão, prazerão. Salve. Mandar um abraço aqui também para Camila Brito. E aí, minha amigona Camila, um abraço para você. Obrigado por você estar passando aqui pelo canal. Galera, você que está aí do outro lado, dá aquela força pra gente, além de dar o like aí, pega o link desse vídeo, joga aí na rede social de vocês, vamos interagir com a galera. Grande Nelson. Tá aí o Nelson também, tá mandando um salve aí, viu, Alisson? O Nelson. Aquele abraço, meu parceiro, tamo junto, cara. O Nelson Borges. Nelson Borges é do interior de São Paulo, né? Isso, ele é um militante, é o cara, viu? É o cara. Um militante, um cara que você tem uma admiração imensa por ele. É um militante, luta pela cultura lá do interior. Isso. Aqui o Olodum tá mandando um abraço. Wallace Pitt. É o seguinte, vocês estão... o Wallace sempre falou sobre moleques de rua. Moleques de rua era algum grupo que vocês também estavam ou era um grupo que vocês treinavam junto? Como que era assim, essa questão do moleque de rua? Porque eu sempre ouvi o Wallace falando questão dos moleques de rua. Só para a gente entender um contexto aí, Wallace, como é que é? Porque é o seguinte, cara, o grupo mais evoluído que havia, né, muita gente pode até não gostar de eu ser sincero nesse aspecto, mas o grupo mais evoluído que havia em Aparecida de break eram os moleques de rua. Aí eu não digo que todos, né, mas era o grupo mais organizado, né, através do Chau e tal. E houve um momento que quase todos os grupos de break, eles acabaram se separando, a gente não via os caras treinando, né, não tinha ninguém, e o moleque de rua continuou. E aí a gente ia lá para a casa do Chau e treinava break lá e tal, na casa do Chau, e eu sempre tive essa admiração pelos caras que realmente continuam sendo ativistas, né, e o moleque de rua, ele tirou muita gente de coisa errada, cara, porque muita gente se inspirou no Moleques de Rua, ali na Cidade Livre, no Colina Azul e tal, que são adjacências ali dentro de Aparecida, né? São áreas adjacentes e áreas que na época eram extremamente perigosas e tal, e da Cidade Livre surgiu ali, especificamente ali no Colina Azul, tinha a Casa do Chá, onde tinha os moleques de rua. E eu sempre tive admiração. E aí houve uma época que havia acabado isso e eu tive a vontade de levantar novamente, como a gente estava só dentro da questão da música. E aí nós fizemos umas camisetas e tal, e eu criei uma coisa chamada Aparecida União Break, e aí eu criei as camisetas com conexão suburbana na frente e moleques de rua atrás, que a gente já estava pegando com música e tal, e era uma forma de fazer as pessoas conhecerem o nome e aí o nome Moleque de Rua. Isso é a minha admiração. Eu sempre gostei, entendeu? Por isso a gente sempre teve, é da nossa área. Eu sempre fui muito bairrista, né? E os caras eram da nossa área e eu sempre alimentei aí essa admiração. Assim como também tenho uma admiração extrema, sempre tive pelo grupo, para mim, desculpem se alguém acha ruim, mas eu tenho esse problema de ser sincero. Para mim, o melhor grupo de break que nós tivemos em todos os tempos, dentro do estado e até fora, eu acho que no Brasil foi o Electro Break. Né? Acho que ali naqueles anos 90, eles revolucionaram o break. O break existe antes e depois do Electro Break. E quem achar ruim, infelizmente, eu não posso dizer nada, porque eu falo do que eu vi, eu estava lá. Dançar, fazer flare para os dois lados, eu vi eles fazendo primeiro, travar o flare, eu vi eles fazendo primeiro, subir da cabeça e descer o flare, e várias outras coisas que depois a gente foi ver americano fazendo. Então tem coisas que eles criaram, né, e o Brasil inteiro dançou. E eles deixaram isso bem claro, quando eles foram para São Paulo lá, eles tiveram até no Domingo Legal, ganharam a competição, e acabaram parando a São Bento, né? E todo mundo bateu palma para os caras, porque realmente eles eram diferentes, né? Então eu sempre tive essa questão dessa admiração pelos caras que continuaram.
né? E o Moleques de Rua na minha quebrada, em Aparecida, que é a minha área, eu sempre considerei o grupo do meu coração de break, né? Porque Conexão mudou. Conexão era música, Smurf, DJ e tal, então a gente não tinha mais os breaks, aí a gente era rapper, né? Aí ficou sendo Moleques de Rua. E para mim, o grupo que eu sempre respeitei e achei o melhor sempre foi Electro Break. Deixa eu fazer uma pergunta, Wallace e Pete. Vocês têm conhecimento qual foi o primeiro grupo de break de Aparecida de Goiânia? O primeiro grupo mesmo, assim, que comenta, vocês já ouviram falar isso por aí? Cara, Aparecida... Cara, em Aparecida os caras dançavam sozinhos. Aí depois começou essa questão de grupo. Quando eu cheguei, já havia. Então eu não posso dizer. Quando eu cheguei em Aparecida, já havia grupos. Um exemplo, o Moleques de Rua existia. Já existia. Já existia. Entendi. Existia Moleques de Rua, existia o grupo do Pavi, que na época, né, eles até nem gostam disso e tal, mas os caras são irmãos aí, ele, o Cachorrão, o Gordão. O nome do grupo parece que era Tremendos, era o nome do grupo deles. Depois mudou para Miami Vice, mas existia o grupo deles também. Entendi. E aí, galera, estão gostando? Hoje aqui o Arquivo Histórico Digital com Conexão Suburbana, Pete, o Wallace, muita coisa que eles estão falando aqui. Eu, por exemplo, que estou há algum tempo aí no movimento, não sabia. Muito legal, tirando bastante proveito. E lembrando que hoje, às 23h30, nós estamos entrevistando o William Guedes. Na verdade, não é uma entrevista, ele vai explanar sobre a Black Music, que é a discoteca, né, anos 70, 80 e 90. Então vai ser muito legal, vai ser lá no YouTube, viu, galera? E quem tiver afim, e pedindo para vocês aí curtir, compartilhar, para essa live rodar mais o Face aí, beleza? Continuando aqui, o Pete, essa aqui é para você, Pete. Cena atual. Como que você vê hoje, Pete, a cena atual do movimento hip hop Aparecida Goiânia? Atual. Vamos dar um pulo aqui na frente, para depois a gente vai voltar aí de novo. Tem muita gente trabalhando, né, cara? Eu acredito que a cena atual tem muita gente trabalhando. São diversos gostos musicais, né? Alguns dentro da nossa essência ou school, outros não. Mas o Japão falou algo hoje, né, que me despertou e falou algo que é bastante realista. Da mesma forma que existia um monte de coisas boas e ruins na antiga cena, também na atual cena também existe coisas boas e ruins, né? Mas nós temos uma perspectiva bem melhor hoje na cena atual. Por quê? Porque em vários bairros hoje se tem um estúdio fundo de casa, cara. Por exemplo, hoje você quer produzir uma música, não é como eu, mas o Wallace começou. A gente, às vezes, madrugava na porta da casa de um DJ para pedir, pelo amor de Deus, para emprestar um disco. Que às vezes a gente ia lá na sexta, que às vezes a gente ia cantar no domingo. Né? Ou, se não, a gente ia em certos DJs, apesar da gente já ter o contato com o DJ, Conexão Suburbana começou a valorizar a profissão de DJ bem antes, porque a gente sabia do poder que tinha para agregar a nossa música, e os DJs gravavam lá e falavam, pô, mano, ele podia pegar um pedaço dessa música aqui, ó, gravar no back-to-back lá para nós e nos dar a fita que a gente vai fazer de base para a gente cantar, né? Então, assim, eu não quero citar nomes, porque talvez eu vou esquecer alguém. Esse negócio de citar nomes é muito perigoso até dentro do hip-hop. Mas, assim, eu percebo, né, que nós evoluímos demais. Hoje em dia, a cena, apesar de ter aquela história que o Japão me falou, e eu concordo com ele, muita coisa boa e muita coisa ruim, mas existe muita coisa sendo feita nesse instante. Ou seja, existe muitos produtores entre Aparecida e Goiânia, né? E nós temos aí uma agregação de valores muito grande hoje e nós podemos declarar uma vitória para o hip hop, porque na nossa época nós
não pensávamos em ser tanto. Lutamos contra as pessoas, lutamos contra o tempo, lutamos... o Gog hoje me falou também na entrevista dele que é o seguinte, naquela época era difícil se fazer rap. Primeiro, porque o rap não era considerado música. E o rap só é considerado música de 15 anos para cá, que a gente tem um maior reconhecimento disso. Mas a gente lutou contra o não reconhecimento de ser música, a gente lutou contra o preconceito social e, às vezes, até dentro de casa. Por exemplo, eu tive pais que não gostavam, que eu andava de boné, que eu não andava de calça frouxa e tal. A gente lutou com uma série de coisas que hoje, essa geração de hoje não precisa de lutar, porque eles sabem, né, que hoje é uma cena reconhecida, em que você pode lutar por uma perspectiva de vida. Hoje também DJ é considerado profissão, MC é considerado como profissão, ou seja, tem um monte de perspectiva que hoje favorece a cena atual, mas entre Aparecida e Goiânia tem muita coisa sendo feita. Wallace, essa aqui, ele foi num ponto que eu queria chegar, produção. Eu me lembro bem, eu creio que foi no ano de 95 ou 6, eu e você andando em cima de uma moto, você trabalhava no local que era uma antifocacia, né? Você trabalhava lá, né? E eu me lembro, velho, a correria que era, a dificuldade para vocês gravar uma música, porque aí tinha que ir atrás de um estúdio, né? E parece que na época era o Rinaldo que fazia, e era lotadíssimo, e era muito difícil as pessoas fazerem as coisas. Essa questão até de CD, era caríssimo para você gravar um CD, parece que tem uma história de vocês aí, eu ouvi em algum lugar essa história, que vocês gravaram em Brasília um CD, alguma coisa, foi muito caro, e trouxe um CD que eu falo assim, uma música, uma base, não sei, uma produção, entendeu? Eu queria que você entrasse nessa questão das dificuldades das produções nessa época de vocês, cara, porque hoje parece que é muito fácil em vista daquela época lá. Primeiro, assim, dizer que evoluiu, né? A gente, tudo que acontece, o cenário acabou evoluindo e como tudo, né? Todo tipo de música também. A internet acabou sendo um veículo que ela movimentou todo o mundo, não é só aqui no Brasil, isso aconteceu em todo o mundo, então houve uma facilidade maior. Falar do passado é engraçado, né? Às vezes você tem que estabelecer um paralelo com o presente e associar algumas coisas. Para falar sobre essa situação, é necessário analisar o contexto histórico, sociológico e cultural da época para que se possa estabelecer uma visão verdadeira do que acontecia no passado. Naquela época, para a gente fazer uma música, a gente não tinha o que a gente tem hoje. Hoje a gente entra no computador, você usa o Sound4, ou sei lá, algum programa aí de out-track, você acaba fazendo um loop facilmente. Naquela época... a gente é bem velho para falar nisso, né? Existia o PMX-15. Né? O PMX-15 era um mixer que conseguia gravar 15 segundos de uma música, né? Você trabalhou muito com isso. E aí gravava 15 segundos da música e a gente estava cantando, aí a gente tinha que ter um DJ bom o suficiente para tocar o disco de um lado e quando acabasse aquele pedaço, ele soltar no PMX-15. Então muita gente até não entendia por que falava que o trabalho do DJ era importante, porque na verdade ele era realmente o coração. E nessa época, quando a gente queria fazer alguma coisa, a gente tinha que pegar uma instrumental que já existia. Já existia. E eu me lembro, isso aí até que o Eric falou, você perguntou a história de dificuldade em matéria de produção. Eu me lembro que eu saí um dia, a gente ia tocar no domingo, eu me lembro que na sexta-feira eu pedi para poder sair, era um dia de viagem, um dia e uma noite, aí eu fui um dia para São Paulo, fui lá na galeria, peguei um disco, e no outro dia voltei. Eu levei 3 dias, né? Saí na sexta para poder chegar no domingo com o disco para poder tocar, né? Coisa que hoje você vai no YouTube ali, usa algum aplicativo e baixa, né? Sem contar que a gente... E eu me lembro dessa história que você está falando aí, é o seguinte, não tinha o aparelho que gravasse CD aqui em Goiânia, não existia, ninguém tinha. Né? Eu me lembro que o Guilherme Bicalho estava comprando esse aparelho então, né? E... muita gente pensa que não, mas quem fazia rap naquela época acabou tendo contato com outros tipos de música também, porque a gente não sabia fazer música. Por daí os caras dizerem a ideia de que nós não éramos músicos.
porque realmente a gente não entendia de música, a gente não entendia de compasso, a gente não entendia de melodia, de nota musical. A gente sabia que pegava um papel, uma caneta e rimava, e aquilo dava certo em cima da batida, porque a gente tinha ritmo, né? Eu vi até uma entrevista interessante pra caramba com o Kiko, ele falando, pô, os caras fazem 4x4, outros fazem rima de 3. Eu tinha uma letra que eu até falava, às vezes compasso 4x4, às vezes 2x2, conexão suburbana vários anos depois. Justamente porque são coisas que a gente foi aprendendo. E aí, esse CD, a gente tinha um instrumental. Quem tinha produzido o instrumental era o Rinaldo, naquela época, o Rinaldo e o Sérgio, na verdade. Aí o Sérgio ainda continua achando um dos melhores produtores que tem, porque o Sérgio produzia na raça, né, cara? O Sérgio era aquele cara que tinha recurso e ele literalmente conseguia tirar leite de pedra, né, cara? O cara era espetacular, né? Acho que você se lembra disso, sabe? Na verdade, o Sérgio é um gênio. Eu acho ele um gênio. O Sérgio é um gênio, cara. O Sérgio, ele é um cara que Deus dá o talento, o trabalho transforma o talento em genialidade, ele é genial. E aí, a gente tinha esse instrumental gravado e não tinha como tocar. Aí, o que a gente fez? A gente levou o instrumento, na época da R5 e outras coisas, né? A gente foi até Brasília, eu e o Rinaldo. A gente foi lá no Estúdio A, ficava ali no prédio ao lado do Conic lá. E lá os caras tinham um aparelho que gravava. CD, coisa mais. Nossa, aquilo era de outro mundo. A gente foi gravou. E quando a gente fala gravar o CD, não é gravar, produzir, ter um CD para tocar. Era gravar só aquele CDzinho para ter um instrumental do CD. A mídia, né? A mídia, né? Só aquele CDzinho. E aí a gente voltou. E aí todo mundo assustava, porque, pô, os caras têm um CD com o instrumental deles, né, e tal. Isso é uma história aí que a gente fala hoje até. Por isso que eu disse que tem que analisar o contexto sociológico e histórico. E outras coisas mais, cara. Em matéria de música, até pegando o que o Pete estava falando ali antes, em matéria de música, do que aconteceu, a gente vivia um momento de recessão. E as pessoas não se lembram disso, né? Mas a gente vivia um momento de recessão. A gente já teve governo de direita no Brasil. Muita gente pensa que não, mas teve. Até antes das diretas já, ali, que aconteceram em 84, a gente tinha um governo de direita e havia uma recessão. Poucas pessoas tinham carro, poucas pessoas tinham uma moto, poucas pessoas tinham condição de ir a algum lugar. Era natural qualquer pessoa saber onde ia qualquer linha de ônibus, porque a gente só andava de ônibus. A gente não tinha carro, a gente não tinha moto, né? Nem sempre essa história de tomar cerveja ou fazer churrasco, esse tipo de coisa, não acontecia muito. Acontecia na periferia, mas todo mundo tinha que juntar ali um troquinho para poder fazer isso. As coisas eram mais difíceis, né? Então, isso, saca, Pete? Eu acho que é o que norteou o contexto das músicas. Eu até entendi quando você falou de ter tido uma diferenciação, mas é natural, porque hoje os caras não vivem o que a gente vivia. E eu acho que o rap continua clonando a realidade, salvo alguns que querem colocar uma ostentação um pouco diferente, mas ele continua clonando a realidade, porque hoje é uma realidade diferente. No passado, aí é difícil não deixar de falar nisso, no passado, cara, nós tivemos um governo de esquerda que trouxe para a gente benefícios que as pessoas não entenderam. Os caras não entenderam isso. Porque até então, o cara não tinha como andava de ônibus, né? A escola era uma escola pública. E você usava o sistema público de saúde e não reclamava disso. E quando veio o governo de esquerda, ele levou essa classe baixa a uma classe chamada classe média, a nova classe média que surgiu no Brasil. E quando você começou a ganhar mais, você queria ter um carro. E aí você comprou um carro. Você queria que seu filho estudasse em uma escola particular. Seu filho foi estudar numa escola particular. Você não queria mais usar o Sistema Único de Saúde e passou a ter um plano de saúde. E tudo isso tem um custo. E aí as pessoas começaram a ter um custo e começaram a atacar pedra em quem mudou um pouco a nossa história. E aí, com essa evolução, onde houve aí, tentarem com muita eficiência, conseguiram vincular a parte política à imagem de corrupção, né? E aí as pessoas começaram a pensar e tal, colocaram algumas informações e as pessoas começaram a imaginar que a corrupção ela é latente dentro da política, mas nós temos bons políticos sim, certo? E as pessoas falam que é latente dentro da política, trouxe essa visão diferente. E daí os caras começaram a fazer coisa diferente. Mas a gente fazia no contexto que a gente vivia. Era uma época de recessão. Hoje as pessoas reclamam, mas você vê que na época que estava tudo aberto, os bares lotados de pessoas, todos andando de carro, cada um com a sua casa própria.
Então, assim, muita gente bem, lógico que também muita gente sem, mas a maioria, a classe média que é insurgente, ela veio desse governo de esquerda, dessa época que nós passamos essa recessão e que tínhamos letras diferentes e trabalhos diferentes. Agora, a evolução é natural, eu ouço muita coisa boa, vejo muita gente fazendo coisa boa aí, acho espetacular. Beleza, Wallace, Pete, quer dizer, Pete, dá uma olhada para nós nos comentários aqui, por favor, tem um comentário enorme aqui do nosso irmãozão Tchaka. Mas vamos lá. Opa, pessoal, boa noite. Sou Tchaka da Nafros Produções. É o Tchaka da Nafros Produções do DF. Venho agradecer ao DJ Fox pela recepção e atenção em 2009 em Goiânia na produção do show do Racionais. Agradeço também ao Wallace pela atenção especial nos bastidores que estava presente nessa batalha também, o reforço do rapper TC. Hoje conto com essa história para várias pessoas, com muito orgulho de vocês aí de Goiânia, pela humildade e recepção com nós. Obrigado por tudo. Isso. E ele falou também o seguinte, que agradece o Wallace aí, ó, atenção especial nos bastidores da produção do show como advogado, né, Wallace? Você fez aquela interação lá. Me conta essa história. Parece que eles queriam embargar o show, aí você teve que entrar na fita. Como é que foi? Foi. Eles queriam, na época, eles queriam embargar o show porque eles falaram em relação à questão da licença. E havia tempo hábil para poder conseguir essas licenças, né? E eu consegui as licenças, e aí, por questões de preconceito, eles queriam manter. E aí eu entrei com um mandado de segurança, fiz um mandado de segurança, né? E acabou chegando o mandado de segurança lá e falou para os caras, olha, vocês têm que fazer, né? E aí eu me senti muito bem, porque o intuito que eu tive quando eu fui estudar Direito e buscar informação era justamente de poder fazer alguma coisa pela periferia, fazer alguma coisa pelos meus semelhantes, né? E na época, eu me lembro que eles falaram, não vai acontecer o show, não tem quem faça. E eu entrei com mandado de segurança e chegou a decisão judicial, eu fiz questão de acompanhar o oficial de justiça, entrei na sala, sem citar nomes e tal, até porque os caras têm pretensões políticas, e falei, olha, vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque tem uma decisão judicial, e decisão judicial tem que ser cumprida. Se você não cumprir, você vai ser preso. E aí o show dos Racionais aconteceu aí, vamos dizer assim, a favela venceu. Isso. Foi muito bom. Inclusive, galera, para quem não saca, se ele é advogado, agora ele não vai entrar nessa questão aí, tem muita pergunta sobre essa questão mesmo da profissão do Wallace, né? Então vamos aqui, a Poliana tá mandando um salve, a Vanessa Abreu, né? Tá aqui. A Daiane falou uma coisa interessante aqui, viu, Wallace? Aqui, ó. Verdade, quando o som era longe e acabava cedo, tínhamos que esperar até às 5 da manhã, quando o ônibus voltava a rodar para voltar para casa. Ixi, era desse modelo, viu, Daiane? Eu tô ligado. Né, Wallace? Cara, e como? Na verdade, isso que a Daiane falou me remete até a uma ideia. Nesse mesmo show que eu estava falando, a gente estava tocando junto com o GOG, e eu me lembro que a gente terminou o show e aquele tanto de gente indo embora, né? E o GOG falou uma coisa que me marcou nesse dia. Ele falou assim, pô, cara, agora a gente vai para casa, pega a van aqui e tal, vocês pegam o carro e tal, vai para casa, numa boa. E essa rapaziada aí tem que passar maior dificuldade para poder estar aqui. Aí ele falou assim, é por isso que eu faço música consciente, porque você tem que conscientizar os caras. E é uma realidade, né? Porque quando terminava os bailes, e a gente passou muito por essa época, a gente tinha que encontrar um local para poder ficar até o horário que ia passar ônibus, né? E passei muito por isso aí, sozinho, passei muito por isso junto com o Pete, e eu acho que isso foi uma escola. Eu acho que foi a faculdade que acabou formando nossa personalidade e fazendo da gente o que a gente é hoje, né? O fato de você passar por muita dificuldade para poder conseguir as coisas. E quando você passa bastante dificuldade, você acaba descobrindo que o caminho ele acaba sendo mais interessante do que a chegada, porque é ele que acaba te construindo, né? Isso. Galera, quero agradecer, né, vocês que estão aí. Quero pedir para vocês curtir, compartilhar aí na sua rede social, dar aquela força para a gente aí para espalhar essa live, né? Essa raridade dessa live. Mandar um abraço aqui, ó, para o William Guedes, Wallace. Lembra do William Guedes, o nosso b-boy? O William, cara, é início, né? Seu mais eletrorock ali, eu lembro que
Célio, tinha uns caras, tinha um DJ lá também, que, cara, se eu falar que eu esqueci o nome dele, cara, pelo amor de Deus. Tinha muita gente, tinha o Tony, tinha o Célio, tinha o Areno, cara, o Areno também, que é início do Selvagem Electro Rock aí, né? Na verdade, cara, tem uma história interessante, os caras vão ficar com raiva de mim também de novo, né, cara? Mas o Electro Rock, ele precede o Cães de Rua, viu? Antes. Electro Rock é antes dos Cães de Rua. Cães de Rua é um grupo que eu tenho a maior admiração, cara. É Luiz, Jeff Black e tal, os caras que são meus irmãos aí, foram fonte de inspiração. Pra você ter uma ideia, naquela época os caras não gravavam as músicas, eu sabia cantar as músicas do Cães de Rua, né? Uma música que chamava muita atenção era aquela Preconceito Musical que eles tinham, né? Eu gostava muito do refrão e tal. Falava preconceito musical, né? Preconceito musical. Falava que era por causa do sistema racial e tal. Sistema racial. Exatamente, né? Falava exatamente. Eu lembro muito dessas músicas aí. Mas em matéria de break surgiu primeiro o Electro Rock. Aí a divisão deles é que surgiu aí, salvo engano, aí os caras podem dizer melhor isso aí, surgiu o Cães de Rua ali na Santa Helena. E lembrar de uma coisa, que muita gente fica falando do TC lá na Santa Helena, o TC é da Vila Bajá, meu irmão. Se ele falar que é mentira, eu falo para ele. Vila Bajá. Lá da Vila Bajá. Cara, ele era de lá. Olha, mandar até um salve pro TC aqui. Um salve pro TC. Te perguntar aqui, duas músicas que eu tenho assim, uma lembrança muito forte delas aqui em Goiânia, que eu mesmo toquei elas muito mesmo. Claro, crianças, né? E que eu falo crianças, né? E eu sei, todo mundo fala. Olho por olho. Queria que você contasse a história, né? Resumida aí dessas duas músicas. Como que surgiu essa letra? Olho por olho, né? Que é antes, né? A primeira versão, que a gente, né, tocou bastante. E depois Crianças, cabeça. Mas como que foi fazer essa letra? Quem fez essa letra dentro do grupo? Como que foi? Cara, Olho por Olho surgiu de uma tragédia, né, cara? Olho por Olho foi o seguinte: eu morava na Vila Adélia, né, e como eu sempre falo que a minha história sempre se confunde com o Pete aí, morava eu, Pete, ali na Vila Adélia, e a gente tinha um amigo em comum que chamava Eduardo, e eu era muito amigo desse cara, esse cara era muito amigo meu. Para você ter uma ideia, a gente morava muro, né, ele pulava o muro para ir lá para casa, para a gente poder conversar e tal. E muito amigo, a gente fazia muita coisa junto. E como na época a gente tinha essa situação do Conexão, ele acabou que era um cara que ele caminhava, ele andava sempre junto com a gente. O Eduardo, por exemplo, eu não vou dizer que ele era um ativista dentro do movimento hip hop, mas ele era função. Ele chegou a ir para Funk Mania junto comigo e com o Pete e tal, e ele sempre andava junto com Conexão. E a gente fazia as músicas. Calçadão ele. Gostava de ir lá e tal. E a gente fazia as músicas e o Eduardo falava assim: não, cara, na hora que sair essa música aqui, eu quero ser o primeiro a ter um disco desse. Aí nós vamos fazer. Aí com isso ele já começou a fazer parte do negócio. Não, quando a gente chegar em tal lugar, a gente vai tocar, nós vamos virar a música, isso aqui e tal. E ele gostava muito, cara. Ele sonhava muito com Conexão. Eu acho que o Eduardo sonhava mais com Conexão que eu e o Pete. Né? Ele era um cara assim, extremamente alegre e tal. E aconteceu uma fatalidade que o pai dele tinha dado um carro para ele. Ele dirigia pra caramba. Ele gostava de ir pro autódromo lá e tal. Ele dirigia pra caramba. Menor, tinha 17 anos nessa época, ele não tinha ele não tinha carteira, habilitação e tal. E ele foi pro autódromo e quando ele estava vindo, a polícia parece que veio atrás dele, porque ele estava correndo e tal. E aí, como ele era bom de volante, ficava fazendo manobras lá e tal, ele acabou conseguindo despistar a polícia e chegou na casa dele. E quando ele chegou na casa dele, ele desceu do carro e abriu o portão. Quando ele abriu o portão, a viatura viu o carro e foi até ele. Aí o policial chegou, colocou o revólver na nuca dele, e não, segundo o que disseram, disparou, mas periferia morre muito preto, periferia morre muito pobre, né, por acidente, né. Deus queira que tenha sido um acidente, como falar, né, e acabou disparando um tiro na nuca e ele morreu. E eu estava trabalhando, eu começava a trabalhar às 4 horas da manhã. É até complicado, cara, que isso aí me deixa meio triste pra caramba. Uma coisa que faz 30 anos e parece que foi ontem.
E aí eu cheguei e minha mãe falou, cara, que aconteceu, ela não quis falar direto para mim, olha, aconteceu alguma coisa com o Eduardo e tal, tentando me preparar. Eu falei, que isso? Aí eu saí correndo, já estava morando no centro. Fui lá e quando eu cheguei na casa dele, ele estava sendo velado, cara. E isso aconteceu numa sexta-feira, dia 13 de agosto de 1994. E daí veio a revolta, né, cara? E eu nunca fui um cara de violência. Nunca fui um cara violento, né? Ao contrário do que os caras conhecem. O Wallace é isso aqui que vocês estão vendo aí. Quem me conhece de perto, como o Pete e outros, sabe. Eu nunca bebi, Fox. Eu nunca fumei. Eu nunca usei drogas. E essa rapaziada aí que me conhece desde criança, como o Pete, pode dizer isso para vocês. É algo que eu nunca fiz. Mas eu fiquei no veneno, saca? Eu queria descontar aquilo de alguma forma. E a única expressão que tinha era a caneta e o papel, né? E aí eu escrevi aquela parte lá, de olho por olho. O Eric escreveu um outro trecho também de olho por olho. E aí o Med, que colou com a gente, escreveu um outro trecho. Então a música acabou sendo eu, o Med e o Pete. Escrevemos olho por olho, cara. E é impressionante que pegou, cara. Mas pegou porque foi um bagulho feito com sentimento. Meu intuito era que o nome dele fosse conhecido. Eu queria que, de alguma forma, ele continuasse vivo, entendeu? E eu sabia que eu não ia poder me vingar dos caras, mas as pessoas poderiam ouvir o que estava acontecendo, as pessoas saberiam que ele existiu, saberia que ele fez parte, que ele foi alguém e foi alguém importante e que acabou servindo aí para uma série de pessoas que ouviram essa música aí. Em Brasília mesmo, muita gente falou que tinha histórias parecidas, né? Impressionante que a periferia tem suas histórias com trajetórias, com modus operantes que é o mesmo, né? Mudam as pessoas, mudam os lugares, mas o modus operandi continua sendo o mesmo. E assim aconteceu, o olho por... Foi dessa forma. E crianças? Vamos resumir crianças. Faças da infância. Mas criança, essa música surgiu assim, cara. Isso é demais. Essa música surgiu, cara, olha só para você ver como é que as coisas são. Uma coisa que você não sabe, essa música surgiu por causa de você. Olha só como é que foi. Sério. Você tinha a primeira ideia do União Faz o Disco, que eu e você abraçamos, caminhamos e tal. Quando você falou da coletânea, a gente falou, pô, vamos fazer uma música para colocar na coletânea. E a gente não tinha muito tempo. E aí... eu e o Med escrevemos, né? O Eduardo Uzi chegou com o instrumental. O Uzi chegou com esse instrumental e tal. Tinha outra parte que ele cantava lá e tal, e ele acabou não usando o instrumental. E aí eu escrevi uma parte, o Med escreveu outra, eu fiz a letra do refrão e o Med deu a melodia ao refrão. Né? E aí eu escrevi uma parte, o Med escreveu outra parte, e a gente fez lá e o Med deu melodia ao refrão e a gente fez. Mas fez por causa de você, porque você falou que precisava da música. É pra você ver, é uma coisa que você não sabia, né? Eu me lembro de conversar sobre isso. Pô, preciso de uma música e tal. E você, não sei se você se lembra, a música que você queria colocar era Olho por Olho. Era outro. É verdade, eu lembro disso. Olho por Olho. A música que você queria colocar. Mas quando você mostrou... Não, quando eu te mostrei, você falou, é essa. Você falou, meu Deus, é essa. Falei, moça, essa aqui, você tá doido? Outra coisa que muita gente não sabe, eu acho que só para complementar, o Pete sabe disso também. É até ruim falar isso, mas do Conexão não era a música que a gente mais gostava, né, Pete? E impressionante que era que todo mundo mais gostava, mas não era que a gente mais gostava. Acho que todo músico tem isso, né? Não era a música que a gente mais gostava. Hoje eu gosto muito e tal. É espetacular a música, né? A letra, a ideia, a composição e tal, mas não era que a gente mais gostava. O tempo passou e a música deu um retorno muito grande para nós, né? A gente tocou em muitos lugares pela causa dessa música, né? Wallace. E foi a música que pegou no Legião do Rap, né? E aí depois veio o trabalho do disco. No disco ela continuou tocando muito. Mas, na verdade, a gente gostava de outras músicas. Eu gostava, a música que eu mais gosto do Conexão é Deixa Acontecer e Podia Ser Diferente. Wallace, Pete,
eu queria pedir uma coisa para vocês, cara. É o seguinte, nós temos aqui 2 minutos para encerrar e nós não tá nem na metade da história do Conexão. O que eu queria? A gente comprometer aí de fazer a parte 2, igual o próprio William Guedes está fazendo. Hoje ele vai fazer a parte, né, 2 dele, porque tem coisa demais, cara. Eu tô aqui com um monte de perguntas aqui e não consegui fazer, acho que nem 2% aqui. Tem a questão do Conexão Suburbana indo para São Paulo, gravando música, questão do uso dentro do Conexão Suburbana, eu queria saber um pouco mais sobre isso, questão de várias músicas, CDs que vocês fizeram, participações, questão do GOG aí junto, muita coisa que eu queria ver se nós marcava, a gente fora do ar a gente vai marcar, para poder ter uma parte 2, aí a gente começaria para poder preencher esse arquivo histórico digital do Grupo Conexão Suburbana, se vocês aceitarem, né? Opa. Porque vamos lá. 11h30 entra com o William Guedes, né, daqui 13 minutos, e como é que nós faz? Nós não pode deixar de falar não, Alas. É só marcar, cara, a gente tá lá. Tem isso no livro do Pete, né? O Pete fez uma coisa inédita, né, cara? Eu não posso falar porque eu sou um cara, eu sempre fui meio contumaz com essa questão de leitura, né? Eu acho que eu até era chamado, os caras até falavam que eu era meio intelectual, muita gente até me achava meio idiota por causa disso, mas eu sempre fui... sempre fui meio nerd, os caras falavam, eu não considero, não, eu não me considero, não, nunca me considerei, não, mas assim, a gente ia pra tua casa, mano, você falava, eu tô lendo um livro, aí você entrava pro banheiro com esse livro, pelo amor de Deus, mano. Sério, mano. Rapaz, ele falava assim, eu tenho que ler esse livro. Aí a gente ficava pensando um monte de coisa, né, mano? A gente ficava pensando um monte de coisa, mas ler no banheiro, aí a mãe dele falou assim, não, vem cá pra você ver. Um dia eu entrei no banheiro dele, tinha um monte de gibi lá e livros, cara. Aí a mãe dele falava, você pode... Aqueles ali é o que ele já leu, aqueles que estão de pé. Você pode perguntar tudo sobre esses livros e sobre o gibi, que ele te conta do começo ao fim. Eu também sou mãe e achava estranho. Aí, agora é que vocês sentiram, né? Às vezes ele tinha que tomar banho para sair com a gente. Né? Aí ele falava, mano, eu tenho que ler um último capítulo ali do gibi do X-Men que chegou para mim. Falei, putz, cara, nós vamos ficar 2 horas aqui esperando. Cara, eu lia tudo, cara, livro e tal. Então, assim, era meio quanto mais. Mas o livro do Eric é uma literatura marginal. O Eric tem um talento especial para escrever. Porque o que acontece, cara? Só resumindo aqui, existem leituras que são complicadas, complexas, né? Por exemplo, eu até falo isso pro Eric, eu nunca fui falso intelectual, eu não gosto de Machado de Assis, porque eu acho muito difícil de entender. Ele é genial, eu sei da genialidade, é espetacular. A forma com que ele consegue trabalhar com as palavras e a concordância, o que ele consegue fazer é algo inédito, que não vai nascer outra pessoa para fazer isso. Mas é uma leitura muito difícil. E a literatura marginal, que foi tomando conta, ela é uma leitura fácil, uma leitura que traz a linguagem das ruas, que a pessoa acaba entendendo muito fácil. E o Eric, ele tem esse talento, né? Eu costumo dizer hoje, depois de ter visto o trabalho que ele fez, que ele é mais escritor que rapper, né? Mais escritor que rapper, sem dúvida nenhuma, que pese as duas coisas são ligadas, mas o texto dele é muito fácil, ele escreve muito fácil, né? O livro traz uma série de coisas, ele acabou conseguindo catalogar parte do hip hop aí na região centro-oeste, que ele chama de Central do Brasil. Gente, é isso aí. Conexão Suburbana, parte 1. Pô, ficaria aqui mais 2 horas batendo ideia com a rapaziada, mas nós temos, né, esse compromisso com o William Guedes aqui, que vai ser uma super live também, sobre a Black Music, discoteca, o hip hop, lá no YouTube, beleza? Queria agradecer cada um de vocês, viu? O Wallace, Eric Pitt, eu quero esse compromisso de você para nós terminar, porque tem coisa demais, nós ia entrar na questão do trabalho do Wallace, do Pitt, o livro, tem muita coisa para a gente falar. Aí a gente, em off, a gente vai marcar, então, a parte 2, e assim a gente conclui o nosso arquivo. Com a palavra o Wallace Pitt, para a gente finalizar. Ô, Fox, só agradecer a todo mundo que participou aí, agradecer você por esse bate-papo aí, por essa iniciativa, te parabenizar mais uma vez, falar que você é um ativista dentro do hip-hop diferenciado,
né? Conseguiu atravessar aí as fronteiras do nosso Brasil e andou de norte a sul, leste a oeste, sempre bem recebido, e até pela sua humildade e pela capacidade que você tem. Esse trabalho, ele mantém acesa e viva essa chama do hip hop que moldou a vida de diversas pessoas, né? E esse bate-papo que você tem com esse pessoal da nossa época aí acaba trazendo boas lembranças e fazendo com que a gente se identifique mais e mais com esse cenário que a gente tem do hip hop no Brasil. Obrigado, com certeza aceito o convite aí, vamos estar de volta para outros bate-papos aí, sem dúvida nenhuma. De volta. Eric Pitt, vai lá, Eric. Mais uma vez, obrigado, né, cabeça? E quero estar aí com você nos próximos episódios, dando essa força para você já numa linguagem técnica da minha própria profissão, que eu exerço há mais de 20 anos, que é a profissão de ensino, né? A profissão da educação, e, afinal, agregado à minha formação, que tem pouco mais de 5 anos. A gente vai estar aí complementando seus quadros com 10 minutos ou 5 de literatura para a gente ensinar. No último quadro foi cordel. A gente ensinou a galera a fazer um cordel, as estruturas e como buscar isso. E obrigado a você, né, cara, por propiciar... Eu que agradeço. Que agradeço vocês. O hip hop goiano, e parabéns aí, porque parece que nos próximos episódios vai ter o Rinaldo, União Racial, né, e eu tô de olho aqui com você, sempre te acompanhando, beleza, cabeça? Obrigado. E um salve aí para a Aparecida de Goiânia, para todos os parceiros que acompanhou. Meu parceiro que está aqui do meu lado, né? Eu tenho que fazer assim, né? O parceiro que está aqui do meu lado, que é o Wallace Braz, né, mano? Beleza? Um grande abraço para ele. A gente tem uns dias. A gente não se vê desde o Natal, mas. Estamos com o tempo estourado aqui, já passou. Vou ter que ir para o outro lado ali com o William Guedes. Agradecer do fundo do meu coração a essa rapaziada, Conexão Suburbana, fazem parte da minha vida, da minha história também dentro do hip hop. Tem muita coisa para a gente estar falando na parte 2. Isso aqui eu falava para você, nós vamos ficar mais 3 horas aqui conversando. Abraço para vocês, obrigado, Wallace, Pitt. Tamo junto na fita. Arquivo Histórico Digital, isso aqui é muito importante, gente. Um abraço.